Olá, como vai? Aqui quem fala é Fausto Zambuja Machado, médico geriatra, e hoje eu quero falar de um tema muito interessante. Eu vou comentar um livro de Machado de Assis que se chama O Alienista. E por que é interessante? Porque ele traz em voga um tema médico, né? Ele fala muito ali da questão da ciência, principalmente por meio do seu personagem principal, que é o Simão Bacamarte. Então, Simão Bacamarte era um cara... Ele era uma pessoa muito estudada, ele estudou em Portugal. Ele foi convidado, inclusive, pelo rei de Portugal para ser um cátedra, né, o professor da universidade, mas ele declina esse pedido e fala que o universo dele é a cidade de Itaguaí, no interior do Brasil, uma província, vamos dizer assim, da cidade do Rio de Janeiro, né? Uma vila onde o controle era feito por meio da coroa portuguesa, que estava localizado na cidade do Rio de Janeiro à época, né? E o que é importante desse Bacamarte? O que dá a entender que o Bacamarte representa ali as ideias da época de Machado de Assis. Ou seja, Bacamarte era um cara muito voltado para a ciência, pela observação, pelo tratamento, pelos catálogos, catalogar as pessoas, enfim. E essa é a situação de fundo de pano, né, do plano de fundo da história, né, que as ideias cientificistas, com método, que as coisas eram explicadas pela razão, isso estava muito em voga na época de Machado de Assis, né? Foi essa transição aí do Império para a República. Machado de Assis passa por essa era conturbada aí, mas enfim. E qual que é as características do Bacamarte? Ele era um cara centrado na razão, até o próprio casamento dele é escolhido por conta de razões científicas, ou seja, ele casa com a Evarista, né, que já tinha tido um casamento anterior, ela era viúva, mas ele via nela qualidades físicas que a tornavam uma boa parideira, vamos dizer assim. Então falou, olha, ela tem um pulso forte, ela dorme bem, a sua digestão é rápida, né? Ou seja, ele usou desculpas científicas para escolher a mulher dele. Fala lá que até que ela não tinha umas feições muito agradáveis, tipo assim, a mulher dele era feia, isso não era uma preocupação para ele, ou seja, porque ele é um cara racional e que não vê essas futilidades, né? Isso não importa para ele, né? A beleza não é importante. O importante é que eu quero ter filhos saudáveis e que vai passar à frente os meus genes, vamos dizer assim, né? E essa escolha racional, inclusive, da própria esposa, né? Bacamarte, até nesse sentido, ele é um cara frio, ele expressa pouco emoção durante a história inteira. Você veja que ele não expressa muito desdém, enfim, contrariedade. Ele é um cara frio, né? E representa muito essa questão científica, né? Do método científico, como as coisas podem ser explicadas pela razão como um todo. E qual que é a ideia original dele? Ele é um alienista, ou seja, na época não existia o termo psiquiatra, mas ele era alguém que lidava com as questões da mente, né? Da psicologia, da fisiologia cerebral, dos comportamentos. Ele tinha muito estudo, ele conhecia, por exemplo, literatura islâmica da época, né? Os árabes são conhecidos por terem uma medicina avançada, principalmente na área da cirurgia. Então, assim, você veja que ele tinha um conhecimento amplo da literatura médica da época dele. E confidenciando para um amigo dele, que é um boticário, que é o farmacêutico da época, que vendia ali os emplastros, as medicações baseadas em ervas, os tratamentos mais variados possíveis ali para dor, para loucura, enfim, né? Ele confidencia para o amigo dele, chama Crespim, que é esse boticário,
Ele fala, na realidade eu quero criar uma nova visão eu quero mostrar que os limites da loucura e da razão não estão muito bem definidos. E eu quero definir qual que é o perfeito estado de equilíbrio da razão, da sapiência, do saber das pessoas. E para isso ele vai pela análise, pelo estudo, pela classificação, pela observação, ele vai classificando a mente das pessoas. Assim, num primeiro momento, ele chega ali na Câmara, né, os vereadores ali vão julgar, fala assim, olha, até então os nossos doudos, né, eram internados em hospícios, onde eles ficavam ali para perder saúde e ficar até morrer. Então, a questão dos manicômios, né? Tipo assim, aqueles doidos que eram violentos, eles eram presos, afastados da sociedade e ficavam ali enclausurados até acelerar a morte deles. Mas vamos dizer assim, para acabar com o problema social da época, né? Ele falou assim, não, mas eu, movido pela minha caridade, eu quero trazer esses loucos para serem bem cuidados. Então eu quero fazer uma casa onde nós vamos receber os doudos da vizinhança para fazer, e a gente vai principalmente estudar. E Itaguaí vai ser um centro de estudos da psicologia, não existia o termo à época, mas assim, das doenças da mente, da fisiologia cerebral. E Itaguaí vai ser esse centro. E a Câmara de Vereadores apoiou, falou assim, não, vamos inclusive criar um novo imposto. Você veja, sempre, isso é o Brasil, né? Vamos criar uma instituição, um benefício próprio, inclusive ele fica muito rico no processo. Ele recebe, por exemplo, as famílias que têm condição de pagar para deixar o seu doudo lá na casa, que é a Casa Verde, pagavam um valor para ele cuidar da alimentação, receber o tratamento. E para aqueles pacientes pobres que não têm condição de pagar, quem ia assumir era a cidade. Vamos dizer assim, os vereadores colocaram a lei, fizeram um novo imposto, um imposto esdrúxulo. Você vê que é cara do Brasil mesmo, né? Onde quem quisesse fazer uma homenagem póstuma a um defunto, eles iam colocar 2 penas na cabeça dos cavalos para fazer o préstimo, carregar o caixão até o enterro, e isso ia ser cobrado por hora. Enfim, criaram esse novo imposto e a Casa Verde foi construída, e no primeiro momento os doudos foram sendo colocados lá na Casa Verde. E o que ele quer fazer? Ele quer expandir os limites. Falou, não, eu sei que tem os doidos violentos, tem os doidos mansos. Ele fala lá, por exemplo, um doido violento, ele cita o caso de um marido traído que assassina a própria esposa e o amante, só que depois disso ele perdeu o sentido das coisas, começou a falar coisa com coisa, foi para Casa Verde. O outro achava que era uma estrela. Eu sou uma estrela, daí ele estendia os braços e começava a brilhar, Casa Verde. O outro caso lá, não, eu sou o João de Deus, então eu que determino quem é de Deus e quem é do inferno. Então, se precisar, e se você não for com a minha cara, eu te mando para o inferno. Então, esses eram os loucos da época, né? Só que o que acontece? Com a expansão da teoria de Bacamarte, ou seja, se a pessoa não for completamente equilibrada, como eu sou, um cara assim que é a expressão do equilíbrio e da razão, eu vou colocar na Casa Verde. E o grande problema é que esse conceito de loucura foi estendido
E o padre chega e dá um toque para ele, fala assim, mas você acha que já não está muito bem definido pela história, pela tradição, o que é o louco e o que é a pessoa saudável? Daí ele olha até meio com desdém com o padre, tipo assim, você não sabe o que é ciência, você não entende de ciência. E ele fala isso até com um certo desdém, que até o próprio padre duvida, né? E como ele é um cara totalmente racional, ele tira até as questões transcendentais ali. Tanto é que naquele momento fala que naquele momento que ele fala isso para o padre e eles apertam as mãos, é como se fosse ocorrer uma revolução do universo que ele começou em Itaguaí. Você veja que isso é um prenúncio da nossa sociedade atual, muito baseada no cientificismo, na ciência, né? E um afastamento do que é transcendente, do que não pode ser explicado, da religiosidade. Inclusive hoje é uma área que é até perseguida em muitos países e que está piorando, inclusive no nosso país, que tem uma matriz religiosa muito forte, cristã, né? Mas enfim, e o que acontece nessa brincadeira? 4/5 da população de Itaguaí vai para Casa Verde, ou seja, como ele expandiu, então coisas que eram do caráter humano das pessoas, ele quis dizer assim, pessoas que tinham qualquer desvio do que ele julgava que era saúde, saudável, uma mente saudável, o que ele julgava ele colocava na Casa Verde, e a pessoa ficava presa ali, muito bem tratada, com comida, alimentação, bancada uma boa parte pelo público, né? Pelo bem público, baseado em imposto, e ele cuidava muito bem ali das pessoas, né? Só que o que acontece? Vou dar um exemplo. O primeiro doudo saudável, vamos dizer assim, que vai para casa. Ele fala ali do Costa, que o erro dele foi emprestar dinheiro, ele recebeu uma fortuna imensa do seu tio, e o erro dele foi dar dinheiro sem cobrar juros para várias pessoas da cidade. E o que acontece? Ele leva um tombo, né? Ninguém paga o Costa. Então, daí ele falou, não, isso é um desvio de conduta, cadeia. Porque um cara, você veja, o cara teve, até de certo modo, ele era simples, tinha um bom coração, acreditou vamos dizer assim, Costa, ele acreditava nas pessoas, tipo assim, eu emprestei o dinheiro, a pessoa vai me devolver. E nisso ele fica pobre, paupérrimo. Falou, primeiro caso Casa Verde. Daí a prima dele vai contestar, falou assim, olha, o Costa fez isso porque o tio dele que deu a herança para ele, o que aconteceu? Ele foi praguejado por uma pessoa, e a pessoa rogou uma praga nele. A pessoa tinha um símbolo, que é lá o sino de Salomão, sino de Salomão, e essa pessoa que tinha esse símbolo jogou uma praga nele e falou que ele ia perder todo o dinheiro dele. Daí foi o que aconteceu, e o tio dele deu dinheiro, ele recebeu esse dinheiro em herança e perdeu. Então assim, a prima dele culpou tudo que aconteceu foi por culpa dessa praga que o tio de Costa tinha recebido, né? O que aconteceu? Casa Verde. Então assim, você veja que os critérios, isso aí é uma coisa humana, uma questão supersticiosa, né? Casa Verde. O outro lá, por exemplo, o Mateus, qual que era a loucura dele? Ele fez uma casa, uma das maiores casas de Itaguaí, e ele ganhou essa casa com o comércio,
ele vendia basicamente, vamos dizer assim, sela para cavalo, mas ele conseguiu juntar dinheiro e fazer uma das melhores casas de Itaguaí, e ele gostava de ostentar. Olha como é minha casa bonita. Então ele ficava na janela para as pessoas ostentarem ele na casa bonita dele, como se fosse um Instagram hoje. Olha como eu sou bonito, como eu alimento bem, como eu sou forte. Você vê, o que que fez? Casa verde. Então você vê que isso são características humanas. Um quer ostentar, por exemplo, o outro lá quis fazer um poema bonito para Dona Evarista, né, que é a esposa do Bacamarte. Então assim, foi preso por causa das elucubrações verbais dele, Casa Verde. Ou seja, todas as pessoas foram gradativamente sendo presas na Casa Verde. Isso gerou uma revolta e muita discussão, porque as pessoas não estavam concordando com os critérios de loucura do Bacamarte. E daí ele começou a ser chamado, por exemplo, de tirano. Olha, você está prendendo as pessoas saudáveis, que a gente julga que é saudável. A gente não sabe explicar a questão científica, mas nós estamos vendo que está tendo alguma coisa errada. Tipo assim, daí criou as maiores teorias, né? Falou assim, não, isso aí é raiva do Bacamarte pelas pessoas, ou não, isso é um plano da capital, Rio de Janeiro, para que Itaguaí não seja uma vila próspera como a gente está sendo, então é para nos diminuir. E saíram as maiores diversas teorias, né? Inclusive de que o Bacamarte era um tirano, né? Um ditador tirano, a Bastilha do espírito humano, né? Enfim, e nisso surge uma rebelião na cidade, comandada pelo Barbeiro, que é o Porfírio, e cria-se ali um burburinho. Num primeiro momento 30 pessoas viram 300 pessoas, porque tinha muita gente descontente, então se uniram, fizeram aquela manifestação bonita, vamos destruir a Casa Verde, vamos pôr ela abaixo, vamos acabar com a tirania desse médico tirano. E eles rumam lá para a casa de Bacamarte, e o Bacamarte fala o quê? Não, eu não abro mão do que eu sei. Vocês são todos os ignorantes, vocês não sabem o que é ciência, entendeu? Só que nessa brincadeira, o que acontece? Essa massa que foi chamada de Revolta dos Canjicas, comandada pelo Barbeiro Porfírio, a Revolta dos Canjicas, eles tomam o poder, os vereadores, eles vão para a Câmara de Vereadores e é tomado o poder, eles redigem uma carta para o Rio de Janeiro, para a realeza, né, para o rei. E o que acontece? O próprio Porfírio, antes disso, nessa revolta, tem um confronto entre a guarda, os dragões, né, que era a guarda da realeza, contra essa massa de revoltosos. E o que acontece? Nesse conflito ali, na briga, morrem 11 pessoas e 25 pessoas ficam feridas, porque a guarda municipal da cidade, vamos dizer assim, começou a dar tiro nos manifestantes. Então teve ali um confronto, mas o que acontece? Parte dos manifestantes, da guarda dos dragões, passa para o lado dos manifestantes. E cabe o capitão, vamos dizer assim, o capitão da guarda se render. Depois que rendeu a guarda junto com os manifestantes tomam o poder lá na Câmara de Vereadores. E tá essa questão política, o Porfírio redige uma carta e tal. E quando
ele vai conversar com o Bacamarte. O Bacamarte vem com esse viés de autoridade, tipo assim, você não sabe o que a gente está fazendo, aqui é ciência. Eu sou um cara estudado, sou da Universidade de Coimbra, eu sou um professor, como é que você me contesta o que a gente está fazendo na Casa Verde? Você não sabe de nada. Então, nessa coisa, a pauta inicial, que era o quê? Derrubar a Casa Verde, falou assim, quando chega na Câmara de Vereadores, não vamos derrubar a Casa Verde, só vamos diminuir o poder dela. Mas na negociação, o que aconteceu? O Bacamarte falou assim, não, o Bacamarte olha para o resultado, a realidade, né? O que aconteceu? As pessoas estão morrendo. Nessa minha brincadeira de tratar e ver que 4/5 das pessoas da cidade estão presas, tem alguma coisa errada. Daí o que ele faz? Ele alforria, ele cria ali e manda todo mundo para a rua. Todos os loucos são liberados, os loucos entre aspas, né? Vamos dizer assim. Todos são liberados e daí tem uma grande festa na cidade. Eles começam falar, o Bacamarte, eles tomam o Bacamarte como salvador, esquecendo que foi ele que colocou todo mundo preso dentro de casa, por conta da decisão médica dele. Na cabeça dele, ele tomou uma decisão médica, a melhor possível, baseada na ciência, no melhor conhecimento científico da época, mas ele viu que deu um pouco errado aquilo ali. Toda hora ficava batendo na cabeça dele a questão: 11 mortos, 25 feridos. Mas você vê como o povo esqueceu tudo. Ele fez o mal. As pessoas viam que tinha alguma coisa errada e que o que estava acontecendo na realidade era uma grande conspiração contra a cidade, ou vamos dizer assim, a vontade pessoal do Bacamarte, a vingança do Bacamarte contra as pessoas. Muitos falavam que era para ele enriquecer, o que não deixava de ser razão, porque ele enriqueceu nesse processo, ele ficou bem rico. Tanto é que ele fez uma comitiva com a dona Evarista, a esposa dele, para o Rio de Janeiro, com vários agregados, a tia dela, tudo com dinheiro bancado por ele. Enfim, mas no final das contas, o que acontece? A Casa Verde permanece e ele dá uma virada de 180 graus na teoria dele. Na realidade, o normal é você ter algum desvio, vamos dizer assim, você ter algum vício na sua personalidade. Isso é o normal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou prender todos aqueles, a nova teoria de Bacamarte, assim, eu vou prender todos que são saudáveis. Então, todas aquelas pessoas que eram virtuosas, que tinham um viver humano elevado, essas pessoas, sim, são os verdadeiros doentes. Tipo assim, ele está penalizando agora a virtude. Se por um lado ele penalizava aqueles que pecavam ou que mostravam algum vício na sua personalidade, agora ele está penalizando quem é virtuoso e equilibrado. Então ele coloca quem? O padre, ele coloca a esposa do Crispim. Chega uma hora que ele coloca a própria dona Evarista. Isso antes da revolta, mas enfim. Mas assim, agora quem estava sendo preso agora fica em casa os saudáveis. Agora sim, quem é o virtuoso que é o verdadeiro doente? Então você veja como a ciência foi muito plástica aí, né? Decisões de governo tomadas pelos vereadores foram tomadas baseadas na ciência, mas você veja como que é tudo muito volátil. Primeiramente vão condenar os vícios. Agora qualquer pessoa humana que tem um mínimo de vício, Casa Verde. Não, agora vamos pegar todas as pessoas equilibradas e virtuosas. Isso que é doença e isso que é loucura. Na verdade, isso é um disfarce da loucura. Vamos colocar na Casa Verde. Então você veja que ele pegou os mais saudáveis e os prendeu.
Ou seja, o anormal o anormal é ser virtuoso e equilibrado. E qual que era o tratamento dele? Não, nós vamos desvirtuar você um pouquinho. Então, em cada pessoa, por exemplo, na esposa do Boticário, que era o Crispim, ela era uma mulher totalmente dedicada ao marido, voltada ao marido. Quando o Crispim parou de visitá-la na Casa Verde, ela mostrou ciúme. Daí, tipo assim, ela ficou brava, assim, ele não veio aqui me ver. Ou seja, mostrou, tá vendo? Agora ela não é tão virtuosa, ela mostrou um vício ali, o ciúme. Tá liberada, foi curada. Olha só que beleza. Ele está curando. Olha como o Bacamarte é virtuoso e conseguiu curar as pessoas. Por exemplo, quando o padre não conseguiu traduzir a Septuaginta do grego, ele ficou bravo ali, ficou bravo com essa questão. Tá vendo? Agora o padre foi curado. O tratamento do padre foi muito difícil, porque ele é muito virtuoso, ele faz as coisas certas, entendeu? Ele não tem esses rompantes de violência. Mas na hora que pegou a questão da Septuaginta, ele reclamou. Agora o padre foi curado. Agora nós achamos um tratamento que é universal, que resolve os problemas, que não teve o efeito colateral dos 11 mortos e os 25 feridos. Só que o que acontece? Chega uma hora que Bacamarte ele olha para o interior dele e fala: realmente o problema está em mim. Já que não tem paciente, eu acho que o verdadeiro sou louco. Eu sou o verdadeiro louco. E o que acontece? Ele vai ser cuidado na Casa Verde e em 17 meses ele morre. Ou seja, ele reconheceu que o louco era ele, né? No final das contas. Então isso é muito interessante, né? Mostrando que, por um lado, é muito difícil a gente tomar medidas públicas na Câmara de Vereadores baseada em que a ciência diz. Porque a ciência é esse embate de ideias contrárias, às vezes. E tomar medidas públicas baseadas numa coisa que é muito fugaz é muito difícil. Vou dar um exemplo grotesco. Antigamente, um dos tratamentos para a loucura, principalmente naquelas pessoas que eram violentas, agressivas, era o que? A lobotomia. E a lobotomia foi o padrão ouro da medicina durante 10 anos. Acabou com o problema da loucura, mas acabou também com o problema da vontade, do julgamento próprio. Ou seja, as pessoas ficavam lobotomizadas, faziam como é que é o tratamento da lobotomia? Eles colocavam uma lâmina no lobo frontal da pessoa e batia. Então, assim, tinha morte de neurônios do lobo frontal, que é o lobo que é responsável pela vontade, pela emoção, pelo julgamento. Então a pessoa ficava lobotomizada, acabava com a agressividade, mas deixava a pessoa totalmente apática, sem expressão, sem emoção. Então, assim, isso foi o padrão ouro da medicina. Então, assim, como que é importante, primeiro, a gente precisa ter um embate de ideias para chegar próximo à verdade, porque a verdade a gente não vai saber. A gente não pode, a gente tem que ver que algo transcende, algo divino nas pessoas, transcende o que é ciência. E que é muito fácil julgar, querer entrar na vida das pessoas. Então esse livro é muito atual. E hoje a gente tem que falar por parábola, porque senão te coloca na Casa Verde. Você questionar o que está sendo feito e que está matando pessoas e que políticas públicas estão sendo resolvidas por meio de uma ciência que é meio translocada e cheia de efeito colateral, o resultado está aí.
Mas a questão é essa, os positivistas hoje venceram. A ciência venceu, e se você não aceitar, você é um negacionista.